Você já ouviu falar no drop set múltiplo? Uma variação do clássico drop set, um dos métodos mais interessantes e aplicáveis, métodos de intensificação para o ganho de força, hipertrofia e também de resistência muscular. Para a gente discutir esse tema, então, eu trago esse artigo aqui que tem o seguinte título: Efeitos do drop set simples ou drop set múltiplo comparado ao treinamento tradicional sobre a performance muscular e a composição corporal. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui links de vídeos sobre drop set, outros vídeos para você acompanhar aqui no canal a respeito desse método de treinamento que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Vou contar para vocês então aqui a historinha desse artigo científico, a metodologia do trabalho, como que foi conduzida a pesquisa de uma forma direta e prática para a gente poder discutir e analisar os principais resultados aqui nesse vídeo. Participaram desse estudo aqui 27 homens, eles eram jovens e treinados. Isso significa dizer que eram indivíduos experientes, indivíduos avançados. Isso é muito importante deixar claro, porque o drop set, na sua essência, se você já viu algum vídeo meu aqui, seja na Empsize, na minha plataforma de cursos, ou se você assistiu aqui dentro do YouTube, você sabe que o drop set, ele na essência, na teoria, é indicado para indivíduos avançados. Existem possibilidades de a gente adaptar o drop set para indivíduos intermediários para avançados, Aquele indivíduo que ele está entrando no nível avançado, mas ainda não está propriamente dito, de acordo com a literatura, no nível avançado. Também já gravei vários vídeos sobre nível de treinamento. Se você é assinante da Empsize, você sabe disso, Porque os cursos têm certificados, estão aqui dentro da plataforma. Aqui no YouTube também tem alguns vídeos gratuitos para você acompanhar. Bom, nenhum participante fazia uso de esteroide anabolizante e também de nenhum suplemento alimentar nos últimos 6 meses. Então os autores tiveram esse cuidado, Porque esses recursos ergogênicos, sejam farmacológicos, como esteroides anabolizantes, ou nutricionais, como os suplementos, podem interferir na performance. Bom, como é que foi a historinha aqui em termos de avaliação? Olha só essa imagem aqui, ela fica bem fácil de entender. O pré-experimento, ou seja, antes de começar a intervenção propriamente dita, teve aqui análise da composição corporal por meio de bioimpedância, teve a avaliação da força máxima estática, aquela que é analisada por meio de um isocinético, está aqui representado pela figura, aquele que você faz o máximo de força possível em apenas uma contração. Teve também o teste de 1 RM no supino e no leg press, ou seja, membros superiores e membros inferiores, e também teve o teste de resistência muscular. Como que aconteceu isso então? Após o teste de 1 RM, ou seja, após identificar o peso movido para uma repetição em cada participante, estes participantes, depois de 5 minutos, foram submetidos ao teste de resistência com 40% de 1 RM do teste. Exemplo, para ficar mais claro, vamos supor que eu, Moacir, tivesse participado aqui desse estudo e fiz lá o supino reto com barra para uma repetição, 50 quilos cada lado. Um exemplo hipotético, ok? Então tem um total ali de 100 quilos mais a barra, vamos colocar que seja uma barra aí em torno de 10, 12 quilos, vamos botar 10 quilos para arredondar o valor. Então eu tenho 110 quilos como 1 RM, somando a barra, mais os 50 quilos cada lado. Depois de 5 minutos, todos os participantes foram submetidos ao teste de 1 RM com 40% de 1 RM. Eu, Moacir, fiz com 110, então eu vou pegar 40% de 110 quilos. Nesse exemplo, dá 44 quilos. 40% de 110, dá 44. Então foi ajustado o peso para 44 quilos absolutos, que corresponde ao meu 40%. Aí eu faço o máximo de repetições possível até a falha. Todos os participantes fizeram isso, com 40%. É claro que cada participante teve o seu 40%. Pode coincidir entre um e outro, claro, mas cada um teve o seu ajuste de peso. Depois eles foram sorteados para participar de 3 protocolos. Então esses 27 homens eles foram distribuídos em 3 grupos. O grupo tradicional, o grupo drop set simples e o grupo drop set múltiplo. Eu já vou explicar para vocês como que os autores propuseram esses protocolos. Na próxima tela já vinha aí certinho. Os participantes eles fizeram 8 semanas de treinamento, 3 vezes por semana. Então foram 24 sessões de treino e após essas 8 semanas, eles repetiram as avaliações para fazer as comparações com o início do experimento, com a intenção de verificar qual modelo de treinamento é mais eficiente, em todas as variáveis. Pode ser que algum seja melhor para uma variável, outro para outra e assim por diante. É assim que se pesquisa, beleza? Bom, nessa tela aqui, tá explicado, inclusive a tabela do artigo científico, tá explicado bonitinho como é que foi o protocolo de treinamento. O grupo tradicional fez 4 séries de 10 repetições. Simples, tradicional. E esse treino tinha quais exercícios, Moacir? Tinha 2
exercícios, que eram justamente os exercícios do teste, o leg press e também o supino reto. 4 séries de 10 repetições com 75% de 1 RM, intervalo de 90 segundos entre as séries e 3 minutos entre os exercícios. E o que é esse tempo aqui? É a velocidade da ação muscular. 1 segundo excêntrica, parava 1 segundo no final da excêntrica, 1 segundo concêntrica, parava 1 segundinho no final da concêntrica, né? 2 segundos para fazer cada ação completa, com uma pequena pausa ali entre o início da concêntrica e o final da excêntrica e vice-versa. Isso para todos os protocolos. O grupo Drop Set simples fez o que eles chamaram de 2 séries até a falha, que consistia o seguinte: fazia lá uma sequência de repetições até a falha com 80% de 1 RM, imediatamente após a falha com 80% de 1 RM, era reduzido a intensidade para 45% de 1 RM e fazia mais uma quantidade até a falha. Então era tipo 2 bloquinhos, né, que é o Drop Set. O intervalo é o mínimo para retirar o peso, fazer o ajuste do peso e continuar a execução. Vamos pegar de novo o exemplo meu, Moacir, né? Vamos supor que eu tivesse feito lá o meu supino reto com 110 kg contando com o peso da barra. 80% de 110 kg dá 88 kg. Então era colocado para mim 88 kg, eu fazia lá até a falha, independentemente do número de repetições, tá? Fazia até a falha. Terminou, guardava a barra, reduzia para 45% de 110 kg. Então fazia um novo ajuste do peso e continuava até a falha. Aí sim descansava 90 segundos. Depois fazia mais uma vez, para equivaler o número de séries com o tradicional, percebeu? Então fazia 2 vezes isso. Fazia 80-45, descansava 90, depois 80-45 e aí finalizava. O grupo Drop Set múltiplo fazia apenas uma batida só, uma sequência só, começando com 80, depois diminuía para 65%, depois para 50%, depois para 35%. Então fazia 3 quedas na sequência, fazia uma vez só isso. Aí os autores, claro, né, fizeram ali o cálculo do volume de treinamento, ou seja, séries vezes repetições vezes o peso. E olha que bacana, ficou bem parecido o volume de treinamento, né, entre os grupos. Então o volume ele praticamente ficou o quê? Equalizado, não tendo diferença estatística entre os métodos de treino, que é um problema, digamos assim, né? Porque a essência do Drop Set, na verdade, é aumentar o volume de treino e não deixá-los equilibrados. Quando a gente pensa na aplicação prática do Drop Set, a gente quer realmente que esse volume de treino seja mais elevado do que o praticante já está acostumado a fazer. Você não perde a essência do método. O método Drop Set é justamente para aumentar o volume de treino, mas os autores optaram em deixar tudo equilibradinho para realmente verificar que o volume de treino não foi um dos motivos, né, de possíveis ganhos, né? Ou seja, se tivesse, por exemplo, alguma diferença em ganhos de força e resistência, que não fosse culpa do volume, sim do método. Então, né, tem, claro, né, tem as suas utilidades, mas também tem seus viés. Nenhuma pesquisa é perfeita. Outra coisa legal, né, que é muito importante deixar claro, é a questão da dieta, né? Porque por mais que a gente sabe que a dieta é controlada, mas às vezes você não tem aquele costume de ler artigos científicos, às vezes você entra aqui no YouTube para assistir um vídeo e depois que a gente diz o seguinte: o Drop Set foi mais eficiente, não teve tanta diferença. Aí sempre tem aquela pergunta no comentário, né? Tá, mas e a dieta como é que foi? Gente, a dieta é sempre equilibrada. A dieta é sempre controlada. E eu trouxe para vocês aqui. Eu trouxe propositalmente, não só para mostrar que são iguais, né? Estatisticamente falando, claro, mas também aqui, tá vendo aqui a proteína? Ó, proteína, vamos focar na proteína, tá? Em todos os grupos tem em torno ali de 1,3 grama por quilograma de peso. E aí é o seguinte, a literatura já deixou bem claro isso, né? Que praticantes de treinamento de força, ainda mais experientes como são esses indivíduos aqui, é pelo menos 1,6, né? Pelo menos 1,6 grama por quilograma de peso. Então aqui eu acho que os autores eles deixaram a desejar. Claro que o foco não era dieta, talvez eles não se preocuparem em controlar a dieta tão especificamente assim, mas fica aqui uma importante indagação, né? Por que não fizeram uma sugestão de planejamento alimentar, né? Colocando aqui 1,6 até 2,0, 2,2 grama por quilograma de peso, ainda mais pensando num método como o Drop Set, que é extremamente exaustivo, né? Inclusive foi feito até a falha, né? Mas vamos lá, vamos ver os resultados aqui então. Olha só que legal. Vou começar mostrando para vocês aqui as diferenças em relação ao teste de 1 RM em quilogramas, né, os valores absolutos pré e pós treinamento. As barras verticais preta é o grupo tradicional, que fez 4 séries de 10. A barra vertical na cor branca é o grupo Drop Set simples, aquele que fez apenas uma queda de peso. E a barra na cor mais cinza aqui, ó, é o grupo Drop Set múltiplo, que fez 3 quedas. Veja que tem um asterisco em cada um dos grupos. O que está mostrando aqui? Que todos os grupos tiveram um aumento da força máxima dinâmica pelo teste de 1 RM no leg press, ou seja, em membros inferiores. Todos os grupos ganharam, tá vendo? Então, tanto faz fazer tradicional, fazer Drop Set simples ou fazer Drop Set múltiplo. No final de 8 semanas, todos os indivíduos ganharam força. Entretanto, os grupos que fizeram Drop Set tiveram um aumento superior quando comparado ao grupo tradicional. O grupo tradicional também ganhou força, só porque foi um ganho inferior estatisticamente falando, comparado ao grupo Drop Set
para membros inferiores. Quando a gente olha membros superiores, ou seja, o supino reto, os 3 grupos também tiveram ganhos de força e não teve diferença entre os grupos. Na força máxima dinâmica para membros inferiores, os grupos drop set se destacaram, mesmo que o grupo tradicional tenha ganho força, mas os drop sets se destacaram. Já para o supino reto, não. Supino reto, os 3 grupos ganharam, estatisticamente falando, né, de forma igual força máxima dinâmica, ou seja, aumentaram o peso no teste de um RM após 8 semanas. Lembra que eu falei que, hipoteticamente falando, eu tinha feito um supino de 110 quilos? É como se eu tivesse aumentado lá para 120, 125 quilos. Então, só para você entender o racional. Quando a gente olha agora a resistência muscular, né, a capacidade de realizar trabalho com 40% de um RM, olha que interessantíssimo isso aqui, ó. O grupo tradicional não teve aumento estatisticamente falando, né, na resistência muscular localizada, ou seja, na capacidade de fazer repetições no leg press, enquanto que os grupos drop set, sim. Esses grupos aqui eles foram superiores ao grupo tradicional. Quando a gente olha para o supino reto, isso também aconteceu. Os grupos drop set foram mais superiores ao grupo tradicional, apesar do grupo tradicional também ter aumentado estatisticamente, mas o impacto dos métodos drop set foi superior na resistência muscular quando a gente olha aqui para as repetições no supino reto. Para você ter uma ideia aqui, né? No leg press, ó, na média que os participantes fizeram em torno de 40, 42 repetições, o grupo tradicional, antes de começar o treinamento. Depois de 8 semanas, aumentaram ali para 43, 44 repetições. Não foi estatisticamente significativo. O grupo drop set simples ficou ali na casa dos 38, 39, também ali próximo de 40. Só que depois do programa de treinamento, eles aumentaram ali para próximo de 50 repetições. E o grupo drop set múltiplo, aquele que fez 3 quedas, saiu ali de algo de 40 repetições lá para 55, né, quase 60 repetições. E isso também valeu para o supino reto com barra. E lembra, pessoal, que também eles fizeram a avaliação da composição corporal por meio da bioimpedância e também fizeram a avaliação da força máxima estática, né, a máxima contração voluntária aqui no isocinético. Nessas avaliações aqui, nenhum grupo teve aumento estatisticamente falando, ou seja, não teve alteração, por exemplo, no peso corporal, na massa muscular, não teve alteração no percentual de gordura e também não alterou a força máxima estática, independentemente do grupo. As alterações que aconteceram foram na resistência muscular e na força máxima dinâmica por meio do teste de um RM. O que a gente consegue concluir aqui então, pessoal? Que o drop set simples e múltiplo, as duas formas de execução de drop set, são muito interessantes, principalmente para a resistência muscular. Para a força, depende do segmento se é superior ou inferior. Agora, para a resistência já não. Isso é uma questão até meio que óbvia, porque conforme o indivíduo ele vai sendo adaptado ao modelo de treino, ou seja, ao método propriamente dito, que consiste na execução de repetições até a falha e depois uma redução específica de peso e novamente até a falha, ou com quedas subsequentes, que foi o drop set múltiplo, é claro que o indivíduo ele vai se tornar cada vez mais adaptado à resistência anaeróbia lática, ou seja, a capacidade de executar repetições até a falha. Isso deixa claro o princípio da adaptação. Então, se você quer tornar o seu aluno resistente, você pode utilizar, por exemplo, o drop set para poder melhorar a capacidade de performance do indivíduo, principalmente quando a gente olha para a resistência muscular. Agora, se você quer aumentar força, o drop set pode também ser interessante, dependendo do segmento, mas o modelo tradicional também é uma boa opção, inclusive até você reduzindo as repetições, né, trazendo mais para 4, 5, 6 repetições, onde você aumenta a intensidade, porque é sabido já que quanto mais intensidade, mais força eu desenvolvo no meu aluno. Por isso que a periodização é muito importante, ou seja, você trabalhar os ciclos de treino ao longo do tempo. Agora, se você quer saber mais sobre métodos de treinamento, periodizar corretamente os ciclos de treino do seu aluno, o que eu vou te recomendar é a minha plataforma de cursos, a AmpScience, que nesse momento nós já estamos com mais de 75 cursos. Todos os cursos são com especialistas, mestres e doutores na área. Não tem taxa de matrícula, não tem taxa de adesão, não tem taxa de certificado. Todos os cursos têm certificados que são válidos em todo o território nacional como horas complementares na sua faculdade, caso você seja estudante, ou aperfeiçoar sua carreira, caso você já seja formado. Temos um grupo de WhatsApp onde eu dou suporte, eu que converso com vocês lá, não é robô, é eu mesmo que converso com vocês, e todos os meses nós lançamos cursos para manter sempre os materiais sempre atualizados. ampscience.com.br, o link está na descrição, entra lá, visita o site e qualquer coisa, entre em contato comigo que eu tenho certeza absoluta que a plataforma vai te engrandecer como profissional. Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e tamo junto.